Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Na sequência de estudos, lição de número 3 traz como tema o avivamento no Novo Testamento. Esta lição ela traz a mensagem do avivamento no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 7 ao 15. Estudaremos sobre os tópicos a seguir: o avivamento nos evangelhos, que são 4, ok? Depois, Atos, Apocalipse e conclusão. Queridos amados irmãos, essa primeira história que está estampado em desenho aqui na lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento, uma representação de Jesus sentado à beira do poço de Jacó, onde nós temos a mulher samaritana. Esse acontecimento se deu 1400 anos depois de Jacó. Então Jacó teve 12 filhos. Desses 12, Jesus é descendente de Judá. Lembra? Abraão, Isaque, Jacó, 12 filhos, e um dos filhos, Judá, sendo que José foi o herdeiro do poço de Jacó. Quando ele tinha 17 anos, ele herdou essa herança, ok? Só que ele não desfrutou do poço, isto é, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito. E com respeito da particularidade de herança, Jesus é o dono do poço. Por isso que quando ele chega para a mulher samaritana, ele dá uma ordem imperativa, dizendo: dai-me de beber. Essa terra aqui é exatamente a mesma terra que Abraão, Isaque e Jacó, porque Abraão cavou o poço. Depois foi entupido pelos inimigos. Isaque desentupiu. E chegou Jacó, colocou a placa, Poço de Jacó. No tempo de Jesus, Jesus era o dono original do poço. Já que José não está, eu sou da descendência do pai de José. Eu venho de Jacó, venho de Judá. Então dai-me de beber. Já que a samaritana era um povo de mistura, desde o tempo de Esdras e Neemias, onde iniciou-se exatamente este povo, das nações que foram colocadas no tempo do cativeiro. E aqui nós observamos o seguinte: o encontro de Jesus com a samaritana. No textuário diz: Jesus respondeu e disse, presta atenção, se tu conheceres o dom de Deus. No textuário nós temos o dom, anote aí, o dom de Deus. Veja outra coisa: e quem é o que te diz? Então, quem é o que fala? Esse dom de Deus é diferente do que fala. Então Jesus está apresentando um dom, mas esse dom tem dono. É um dom dado por Deus, mas quem é o que te diz? Então, primeiro nós temos que Jesus oferece o dom de Deus. Aí Jesus vai apresentar águas vivas. Então anote aí, águas vivas, certo? Só que essas águas vivas, água de vida, é uma pessoa, o Espírito Santo. Então Jesus está apresentando o dom de Deus, que é o Espírito Santo, que vai despertar o dom de adorador, de adoradora que ela tem. Todos os seres humanos foram criados para a glória de Deus. Só quem desperta esse dom que há em ti, mulher, Jesus falou, é se você crê em mim, disse Jesus. Rios de água viva fluirão do seu interior e saltará para a vida eterna. Então, primeiro, o dom de Deus. Segundo, quem é que te diz? Então, Jesus estava mostrando que era pelo Espírito Santo que ela poderia voltar ao Pai. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo leva a mulher samaritana a Cristo. E Cristo leva a mulher samaritana ao Pai. Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo.
mas é o filho que faz ligação entre o pai e a mulher. Na nossa leitura bíblica em classe, conta a história que veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Nós estamos na leitura bíblica em classe, João capítulo 4. Porque seus discípulos tinham ido comprar comida. Um verdadeiro paradoxo. Jesus sente sede, mas não sente fome. Dai-me de beber. Mas os discípulos foram comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo tu judeu, impedes de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A primeira revelação aqui é que Jesus veio no natural. Ok? Qual é o natural? Um homem com descendência judaica, aparência judaica, trajes judaicos. Ela identificou que Jesus era um judeu. Não pode, naquele tempo, não era permitido que uma mulher conversasse com um judeu. Imagine nesse período aqui. Agora, por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele estava quebrando toda essa tradição, todo esse paradoxo, porque ele veio com uma missão específica. Ele era o rei do reino de Deus. Então, é necessário passar por Samaria, porque lá tem alguém precisando de entrar no reino. Os últimos serão os primeiros, e aqueles que estão dentro da religiosidade, os fariseus, enfim, os anciãos do povo daquela época, ficarão por último. Jesus respondendo e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Toda a problemática desta mulher está sobre estas águas. E Jesus, ele é um homem natural, mas um homem sobrenatural que vai mostrar algo de Deus que tem para lhe oferecer água viva. Enquanto a mulher está no natural, que precisa do sobrenatural, porque a vida que ela vive depende do poço de Jacó, e aquela fonte sacia se todo dia for lá buscar água, enfim, ela precisa cotidianamente estar no poço. É uma vida viciosa, é uma vida que revela também a sua moralidade. Porque todo dia, na mesma hora, ela ia no poço. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens com que tirar? O poço é fundo, onde, pois, tem água viva. A mulher percebe exatamente a importância da água viva. E ela faz um paralelo entre a água de Jacó e a água que Jesus tem para dar. Ela fica espantada porque água viva quer dizer que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu água e deu água para o seu gado? Jesus é maior do que Jacó. Jesus é maior do que o poço. Jesus, ele traz o homem para o sobrenatural, tira do terreno para o celestial. Jesus é maior do que Jacó, maior do que o poço, maior do que as águas do poço, maior do que todos. Jesus respondendo disse: quem beber da água do poço de Jacó vai tornar a ter sede. Jesus aos poucos está revelando o que estava no oculto na vida daquela mulher, no seu sentimental. Talvez ela pensasse que só ela via a vida dela, mas depois que se encontrou com Jesus, a segunda parte da revelação, ela encontrou-se com um profeta. Porque Jesus não é apenas um judeu. Pela revelação das águas vivas revelada agora à mulher, e ela crendo em Cristo, ela poderia observar que Jesus era um profeta, que estava redescobrindo as águas que havia nela. Que águas são essas? Os vícios, os maridos que ela teve,
e que agora não é dela. Jesus estava dizendo: eu tenho algo melhor para lhe dar, novo. Quer trocar esses vícios pelo dom? Eu tenho água viva. Se tu crer, mulher, vai começar agora o movimento pentecostal. Mas tem que crer em espírito e em verdade. Se você crer, você não vai ficar na monotonia. Você vai caminhar, você vai anunciar. Mesmo sem um título, você vai ser missionária, você vai ser evangelista. Porque hoje muitos só tem um título, mas não tem a prática. Esta mulher vai beber água viva. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele fonte de vida eterna, que jogará fonte de... novamente, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Além da água viva, temos uma fonte. Essa fonte, meus irmãos, só Deus tem para nos dar. É uma fonte intrínseca, dentro do ser, que vai gerando um resultado positivo no sentido de resolução de tudo que havia se perdido para o achado. Então, a maneira de adorar nova, o Senhor novo, uma casa nova, tudo se fez novo, as velhas coisas se passaram. Romanos 8:1. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, porque não quero mais ter sede. E vim aqui tirá-la. Esta é a grande transformação, quando conhecemos que dependemos da água da vida de Cristo, do seu Santo Espírito. No primeiro tópico, fala sobre o Evangelho de João e o avivamento. Agora vamos ler e comentar este primeiro tópico. Vamos lá? Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Por que João é diferente dos 3 evangelistas? Porque João tem uma particularidade que começa no céu. Porque ele é Deus. No princípio, João 1:1. Olha o evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não fala a partir de Maria, fala antes de Maria. Aí nós temos os outros evangelhos que vai partir de Maria para frente, porque vai falar sobre ele como filho, como servo, como homem, como rei dos judeus. Mas antes de Maria, o eu sou, Deus conosco, Emanuel. Ele é diferente dos outros 3 evangelistas, não considerado como sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma mulher veio tirar água, e uma água diferente estava sendo revelada a ela e aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der terá sede. Ou seja, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nosso comentário a respeito desse primeiro tópico. Todos os dias ela vinha tirar água do poço, na mesma hora, sempre na mesma hora, ao meio-dia. Jesus assentou-se junto ao poço de Jacó e começou o diálogo com algo natural e terminou com algo sobrenatural. Começou com a água do poço de Jacó e terminou com águas celestiais, o Espírito Santo. A mulher sabia muito bem, depois da revelação que teve com Jesus, de ele ser o Messias, ela não poderia ficar parada, porque o Espírito de Deus já estava em movimento dentro dela. E este é o verdadeiro Pentecoste, quando o Espírito Santo tem liberdade.
Aonde estiver o Espírito do Senhor, ali haverá liberdade. Agora veja, o dom é maior do que os vícios. Não existe vícios maior do que o dom de Deus. Estou para ver um adorador em espírito e em verdade está prostrado a vícios, a águas turbulentas, sujas deste mundo. Quem beber da água que Jesus lhe der, terá vida, vida em si mesmo. Tive sede e não me deste de beber. Você sabia que Jesus vai perguntar lá no tribunal de Cristo? Alguém vai perguntar, mas quando foi que o Senhor pediu água e eu não lhe dei? Ele vai responder, quando eu estava dentro do coração dos meus pequenininhos, dos meus profetas, e vocês mataram. Quando foi que aquele que te diz que tem água da vida, teve sede? Como é que pode aquele que diz que tem água da vida ter sede? Ele tem sede no coração daqueles que estão chorando, à beira do caminho, precisando de uma mensagem, do Evangelho de João, onde nós temos a verdadeira mensagem sobre a água. Desde o capítulo 1 até o último capítulo, o Evangelho de João, que mostra Jesus sendo batizado das águas, no capítulo 1. No capítulo 2, a mensagem exatamente da água sendo transformada em vinho. No capítulo 3, as águas que vai mudar a vida de Nicodemos, porque nascer da água e do Espírito para Nicodemos. No capítulo 4 de João, temos as águas agora que vai mudar a vida da samaritana. No capítulo 5 do Evangelho de João, nós temos Jesus sendo superior às águas do tanque de Betesda. Nós temos no capítulo 6 as águas representando o sangue de Cristo. No capítulo 7, as águas, ele diz quem é. É o Espírito Santo. Então, o Evangelho de João é o Evangelho das águas. É o Evangelho do mover de Deus. É o Evangelho que mostra o Gênesis, o início, no princípio. Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o mesmo Espírito do Evangelho de João, o de Gênesis 1 e 3. O Evangelho de João é um Gênesis, é o começo de uma nova história em Cristo. Lá na criação, nós temos o Gênesis da criação antiga de Deus. Mas em João, a nova criação está sendo feita por estas águas. João capítulo 4, versículo 7. A mulher veio tirar água. Agora veja que quando ela veio tirar água, quem quer beber água, na verdade, é Jesus. A mulher veio tirar água para beber, mas lá quem pediu água para beber foi Jesus. Mas por quê? Para iniciar a conversa. Porque os discípulos foram o quê? Comprar comida. E por que Jesus pediu água, se os discípulos foram comprar comida? Agora percebe-se, veja aí, as águas de Jesus, sendo águas celestiais, em troca das águas que a mulher queria do poço, águas terrenas. O que nós temos aqui, meus irmãos, uma notícia muito boa, quando a gente vai para o Antigo Testamento, veja a seguir, nós vamos falar no Antigo Testamento. Anote aí. A viúva e Elias. Elias tinha um carregamento de azeite. E a viúva, água. Está disposto a trocar essas águas por um carregamento de azeite profético? Homem de Deus. O coração do homem ou da mulher, no mais profundo, no mais secreto, representa o poço que esta mulher samaritana foi tirar água. Ela disse para Jesus, tu não pode tirar porque o poço é fundo. Ela estava dizendo, dentro do contexto espiritual, você não pode me alcançar, o meu coração, ele está
em grande e profundo abismo. Jesus sabia que para alcançar o coração precisava de uma mensagem profética. E que a mensagem profética faria um resultado tão grande, mais do que aquela cura dos 10 leprosos, que só um veio para agradecer. O evangelho de Jesus, além de prodigioso, ele é profético. E ele revelou toda a vida da mulher para que ela nunca mais esquecesse que há um profeta em Israel. O que nós observamos, que mesmo sendo o poço profundo, Jesus é o profeta, o único e grande, não há igual, que pode tirar, mesmo no profundo, sem balde e sem corda, aquelas águas. Jesus, verdadeiramente o profeta, sabe tirar a água sem balde e sem corda. O interesse da mulher, onde pois tem águas vivas? Jesus é maior, porque ele pode dar vida e vida com abundância. O sentido desse encontro do homem Jesus e da mulher samaritana está nestas águas. É a vida que a mulher e a humanidade representado nela vive sem regras. Jesus tem dom maior do que estas águas. Jesus tinha água dom, que redescobria os dons humanos. O avivamento acontece de dentro para fora, porque se tu crer, rios de água viva fluirão dentro do seu interior. É a vida no Espírito, o Espírito de Deus. O avivamento é feito a partir do interior, é pessoal, pois salta do terreno para o eterno, que impulsiona para uma preciosa realização, para a glória de Deus. Esta fonte de Jesus, ela salta de tal maneira que leva o homem a Deus, aos céus. Eita, que salto! É avivamento. Nós estamos falando de Pentecoste. Do temporário para o eterno, da morte para a vida, da terra para o céu. A humanidade, homem e mulher, nasce para a glória de Deus. Mas essa humanidade perde muito o seu tempo em seus vícios. Águas que passará. Um dom em que todos nascem, que deve ser despertado com a água viva, o de adorador. O segredo é deixar o cântaro aos pés de quem sabe encher. A mulher tinha um cântaro, veja aí na ilustração da foto, lição 3. Ela tinha um cântaro onde ela queria encher. E Jesus sabe que aquele cântaro representa o coração dela. E ela deixou o seu coração aos pés de Jesus. O cântaro estava aos pés de Jesus. E ela foi anunciar. Só tem respaldo para anunciar o evangelho se nós deixarmos o cântaro aos pés de Jesus. E deixar que ele encha o vaso, aquele cântaro cheio do Espírito. Não são águas, não é o Espírito. Então deixa o cântaro nos pés de Jesus. Deixa o seu coração nos pés de Jesus. O avivamento nos faz evangelista de prática e não de título. A mulher foi e anunciou o Cristo. Este é o avivamento. Não há maior do que este. Quando recebe águas, ela faz que nem uma correnteza. Ela te leva para exatamente pregar o Cristo Messias, o enviado de Deus. O evangelho de João é o evangelho que sobressai em cima de Mateus, de Marcos e de João. Porque é o evangelho antes de Maria. No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, como nós temos o evangelho de João, revelando João 1,18, o verbo do seio do Pai. Amém? E os evangelhos, além de João, o verbo no seio de Maria, no ventre de Maria. Então veja, meus irmãos, a diferença. Veja Mateus representando Jesus como rei. Apresenta a família real. Ele vindo de reis, de Davi, via Natã. Veja que Marcos representa Jesus como filho de Deus, da encarnação para frente, de Maria para frente. Por isso que quando ele nasce no ventre de Maria, no Salmo 22, verso 10, ele diz:
Tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então, de Maria para frente, nós temos Marcos, registrando ele como filho de Deus. Marcos ainda fala do seu serviço, do seu ministério, filho de Deus no mundo, nasce por Maria, sendo filho de Deus. Agora veja, Jesus oferecendo, no capítulo 4, nós vamos seguindo aqui, ó. Ok? Nós temos muito que falar sobre os evangelhos. Nós apenas estamos começando a aula. Jesus oferecia água viva para seu povo na festa dos tabernáculos. Você sabia que no último dia de festa dos tabernáculos, Jesus pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus já tinha passado pela mulher samaritana, porque aqui é o capítulo 7, Samaritano capítulo 4. As mesmas águas lá da Samaritana, ele está aqui, no capítulo 7. E no capítulo 6, ele fala do seu sangue como verdadeiramente bebida. Então veja como é que é estas águas. Evangelho de João é o livro das águas. Glória a Deus. Veja estas águas, capítulo 7 de João, versículo 38. João, capítulo 6, versículo 54 e 55. Jesus disse: meu sangue é verdadeiramente bebida. Glória a Deus. Então, do 7º dia para o 8º dia, segundo o testemunho dos pais da igreja, porque os pais da igreja tiveram exatamente uma revelação primária, é considerado como o auditório primário, que recebeu revelação direta dos apóstolos. Eles disseram que, durante o 7º e para o 8º dia de festa, todos ficavam em jejum de água. Ninguém bebia água. Era algo natural da festa. Não beber água durante 24 horas, do 7º para o 8º dia. Agora veja, sem água. Lembrava o deserto, mas lembrava também a providência de Deus na rocha. Águas saindo para alimentar, para fazer o povo exatamente beber. Agora veja que Jesus, ele se pôs de pé, sendo a mesma fonte do tempo do deserto. Lá ele era uma rocha. E agora, no último dia de festa de João capítulo 7, registrando esse último dia de festa dos tabernáculos, Jesus disse: eu sou a rocha encarnada. Eu sou a revelação final do meu Pai. Lá eu vim como anjo, eu vim como rocha, eu vim como nuvem, vim como água, agora estou vindo em carne. Agora eu tenho água dentro de mim. Quem tem sede, vem a mim e beba. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue. João capítulo 7, ofereceu a mesma água do capítulo 6. Porque o sangue de Jesus tem a mesma funcionalidade de água. Porque tem águas representadas pelo Espírito Santo e tem as águas representadas no sangue de Jesus. Porque são verdadeiramente bebida. E quem toma o sangue e bebe as águas, tem vida em si mesmo. A primeira forma de água é em sangue, a segunda é em espírito. E quando Jesus morreu, o soldado feriu ele do lado com a lança, saiu água e sangue. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, uma equação de texto. Anote aí, João 6 e 54, é bom anotar. João, Evangelho 6 e 54 é igual Evangelho de João, capítulo 7 e 57 e 37. Ok? João, capítulo 7, versículo 37. Sangue verdadeiramente bebida e água vivas, que tem a mesma função, o mesmo significado. Aquele que crê em mim, disse Jesus. Amém? Agora veja a ressurreição por causa dessas águas. Porque não vai ter sangue, irmão. Na ressurreição não terá o sangue. O que vai fazer o papel do sangue são as águas. Por isso que Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirá no seu interior, porque essas águas estão preparando o corpo para a ressurreição. Não é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus? É essas águas que vai estar no corpo da ressurreição. Todo crente vai ter essas águas.
Amém? Glória a Deus. Que vai fazer com que o corpo ressurreto seja movimentado. É como se fosse o sangue, hoje, do corpo humano. Naquele dia da ressurreição, será águas vivas, que é o Espírito no corpo, o Espírito de Deus, que faz a função da água e faz a função do corpo hoje, na necessidade fisiológica. Então, para entrar no Éden, lá no céu, o jardim de Deus, o paraíso, tem que passar pela morte, para se encontrar com Deus. Então, a morte tornou-se um portal para a entrada de todo aquele que passar por ele. Ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Então veja que a cor do corpo do ser humano, ela é mantida, esta cor do ser humano vivo, é mantida pela hidratação e pelo sangue. Precisa de água e do sangue. Na morte, o corpo escurece por falta de água e de sangue. Na ressurreição, o corpo terá águas cristalizadas, vindo do trono, do Pai e do Cordeiro. O livro do Apocalipse 21 e 22 fala que essas águas saem de lá, que Deus transfere para a vida humana presente. Estava em Jesus e Jesus deu para nós, porque quem crê recebe as mesmas águas que estavam em Cristo. Amém? Estas águas, ela jorra. Se ela jorra para a vida eterna, nunca mais tem morte, nem tristeza e nem tem dor. Amém? Além das águas do Rio Azul. Deus abençoe. Vamos continuar aqui, ó, no Zap. Anote aí. 85 DDD 991 28 12 60. Nosso Zap. Também você pede a aula aqui. Nós vamos enviar em links. É só apertar no seu WhatsApp, abre como se fosse no YouTube. Agora só assiste a continuação, Mateus, Marcos, e para frente da nossa lição, os tópicos posteriores, se entrar no Zap. Nós temos aulas extras, também é o nosso Pix, contribui com qualquer valor, já recebe tudo que nós temos no Zap, ok? São 13 aulas de continuação. Nós vamos dando continuidade, em sequência, exatamente continuando um estudo privado dentro do Zap. Que bênção, né? Seja nosso convidado especial. Deus abençoe e Deus te guarde. Não esqueça de apertar no like, no joinha, ok? E também se inscreva no canal aí, nesse botãozinho vermelho. E do lado, aperta no sino para receber a notificação. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.